Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Universo Marketing. Hoje vamos falar de prospecção, estratégia de vendas B2B, ou seja, business to business, empresas para empresas. E para falar disso, dois super especialistas. Vamos lá. Primeiro aqui na minha frente, Pedro Vicente, estrategista de vendas. Tudo bem, Pedrão? Fala, João. Tudo bem? Tudo certo? Até rimou, né? Pedro Vicente, estrategista... De vendas, de vendas. Não rimou? Mas tudo bem. Mas ficou bom! E também, junto com a gente, Luciano Fernandes, também estrategista e acelerador de vendas. Tudo bem, Lu? Tudo jóia, João. Obrigado aí pelo convite. Muito legal estar aqui. A gente é parceiro, amigo de longa data. E, falar de vendas é... Cara, eu tenho que começar com a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? Porque assim, vocês trabalham ambos com vendas B2B. Eu também faço isso, mas eu sei que vocês são mais no dia a dia. E assim, cara, deve ser muito estressante. Porque vocês dois são carecas. Isso é estresse, pessoal. Cara, será que é um ponto em comum, né? De quem trabalha com vendas ficar careca? Mas é o estresse, pessoal, que faz isso com a gente? Na verdade, ou é porque vocês são careca de saber Eu acho como... que é o charme, né? É a testosterona. É verdade. Muito foda, muito power. Vamos começar pelo adrenalina. começo. Pedro, vendas B2B é diferente do B2C? Ou seja, é diferente uma empresa vender para empresa e vender para o consumidor? Cara, eu acho que é diferente o processo, né? Mas no final das contas, o resultado que a gente busca é o mesmo. Vender para a empresa, você acaba demandando um pouco mais de energia e de tempo. Afinal de contas, não é sempre que você vai conseguir acessar o quadro de direção de uma empresa com uma determinada facilidade, igual você acessa um consumidor final que vai até a sua loja, ou que te procura através do Instagram, ou de qualquer meio de comunicação. Então, acho que acaba sendo um processo mais demorado. Mas, no final das contas, o que está por dentro disso, né, a forma de você abordar, de falar com o cliente, não muda muito. Então, a caixinha, né, ela muda, mas o que está por dentro dela, eu creio que não muda muita coisa, não. Mas diz uma coisa, o consumidor ali que vai comprar um carro, uma moto, um sanduíche, ele compra muito pela emoção. Né? A gente sabe que a emoção tá ali presente naquela atmosfera. Quando você vende para uma empresa, a emoção, ela é tão presente assim, Luciano, ou já fica mais pro segundo tempo e vem a razão com tudo para demandar essa compra? Eu costumo dizer que complica mais um pouco. Porque o indivíduo que compra, que dá o aval, é uma pessoa. Então ele tem emoções, ele tem sentimentos. E ele tem... Talvez, nesse ponto diferente do B2C, ele tem responsabilidade por aquela conta perante a organização que ele está. Então, com certeza, tem o lado da emoção, sim. Né? E muita gente confunde isso. Acho que o B2B é só racional. Não é não. Ele tem também. Muda um pouco essa emoção. Por exemplo, a compra por impulso, que é totalmente emocional, não tem tanto no B2B. Um gestor, um CEO, um CFO não vai comprar um ERP porque ele achou legal e acordou, que nem ele compra um iPhone 13 porque é lançamento. Né? Você concorda? Sim. Pedro? E, cara, mas de fato, existe a emoção e ela vai existir em qualquer tipo de compra ou de venda. Vou dar um exemplo aqui de algo que a gente trabalha que é incomum tanto para mim quanto para o Luciano. O cara vai contratar um treinamento. Né? Ele quer contratar um treinamento de vendas para a equipe de vendas dele. Racionalmente falando, ele contrata isso porque ele precisa melhorar os resultados. É o número final, é o que está lá embaixo. Só que se a gente for analisar, ele não contrata somente por conta do número. Ele contrata um CEO, um CFO, qualquer outro tipo de pessoa, ele contrata porque ele sabe que se ele não atingir aquele resultado, imediatamente ele pode estar colocando o emprego dele em xeque. E isso mexe com o quê? Com a emoção dele. Então, mesmo que você trabalhe com B2B, a emoção ela sempre vai existir. Aí eu acho que entra talvez um pouquinho de dose de razão, que foi o que o Luciano disse, que ninguém vai sair gastando dinheiro de uma empresa sem ter ali um certo discernimento, sem ter ali um certo processo. Mas existe, tanto na venda B2C quanto B2B, vai ter sentimento. Mas a razão é diferente e a emoção. Sim. Vou dar um exemplo prático. Eu vou comprar um sofá para minha casa. E aí eu tô pensando na alegria da minha casa, assistir ali uma Rock Santeiro, Salvador da Pátria no sofá, Gabriela, comendo pipoca, assistir Tieta ainda não assisti, mas Rock Santeiro e Salvador da Pátria é genial. Lima Duarte é foda, mas vamos voltando aqui. Aliás, o Lima Duarte uma vez repostou o elogio que eu fiz a ele e fiquei feliz, aquele dia me marcou. O dia que eu repostei Lima Duarte e que nasceu minha filha, foram os 2 dias mais felizes. Foram os 2 dias, mas o que acontece, cara? Se eu vou lá para comprar um sofá para minha casa, eu tenho toda essa carga de emoção. Agora, se eu for comprar
150 cadeiras para uma empresa, claro que tem emoção, mas muito menos. Eu vou ficar prazo de entrega, o preço, durabilidade. Né? Aí é que entra o ponto. Vocês que criam essas estratégias, vocês pensam em como trabalhar essa emoção do cliente? Ou é ali, vamos trabalhar ali o entregável, o preço, a logística, como funciona? Porque assim, vamos ser honestos, vender com emoção é mais fácil, né? Muito Depende mais. Agora, quando não tem emoção, depende totalmente do produto, da logística. Eu costumo dizer, não sei se o Luciano comenta, mas concorda, perdão, mas eu digo o seguinte: o cliente, ele compra benefício, que é o que ele leva para casa, e ele negocia característica. Então, se a gente for pegar um produto, vamos pegar a cadeira que você fomentou, ele vai negociar a característica, que é prazo de entrega, é condição de pagamento, é o preço, é uma série de outras coisas que estão intrínsecas a esse produto. Mas ele não vai abrir mão, por exemplo, da ergonomia de uma cadeira. Se ele se sentiu confortável numa cadeira, e conforto, teoricamente, é uma emoção, ele vai 1000 vezes tentar convencer o vendedor ou negociar com o vendedor de que aquela tomada de decisão dele é a melhor e que ele precisa naquele preço que ele acha que é o justo. Então, de fato, a gente tem que estar muito bem alinhado e perceber que na venda B2B a gente precisa ter uma clareza da diferença entre o que é benefício e o que é característica. Começa aí. É o primeiro passo. E tem muito vendedor e tem muita gente que trabalha com isso, cara, que não tem uma visão muito clara. E o que é essa visão? Clareia. Por exemplo, quer ver? Eu ia falar um outro ponto de dor, mas vou pegar o exemplo, pegar a rabeira no que ele falou de característica. Eu ainda boto mais um ingrediente que eu gosto, que tem até um frameworkzinho, que é o CAVA bem, característica, vantagem, benefício. Isso. Porque a característica, ela existe. Então, a cadeira, ela é de poliuretano no encosto. Então, isso é uma característica. A vantagem do poliuretano, leve, não quebra, é confortável. O benefício, ele vai trabalhar por hora sem se cansar. Então, você tem a característica, vantagem e benefício. Aí cabe ao vendedor, isso mais no B2B, entender a dor daquele cara que está comprando. Pô, mas ele vai falar que dá para trabalhar muitas horas para o cara que está comprando, que não está preocupado, porque não é ele que vai trabalhar, ele está comprando, no caso do B2B, para colocar em outro lugar, não é ele que vai ficar sentado naquelas 150 cadeiras, só que ele tem o ingrediente, por exemplo, responsabilidade, que eu falei há pouco, e o medo. Você pega o medo, são os dois grandes sentimentos que estão na venda, o medo e o desejo, né? Então, a parte boa e o medo que é a parte ruim. Então, assim... O medo é o quê? O medo é de comprar errado? Não, o medo de comprar errado, o medo de quebrar, não funcionar, de medo quebrar, de dar manutenção, medo de ser mentira, medo de não entregar. Ele está avalizando aquilo. E aí, cabe ao vendedor, se for bom, porque aí é um outro ponto, saber as possíveis dores do comprador, dos decisores envolvidos e saber usar um spin, alguma coisa assim, para descobrir qual de todas as dores é importante para ele, e aí ele vai jogar o benefício que tiver alinhado com aquela dor. Vamos traduzir. O que é o SPIN? O spin é uma metodologia bem assim, uma das Década de precursoras 80, de vai. 80. Todas as outras que vieram depois copiaram ela, para falar real. E ela tem um framework que é baseado em situação, problema, implicação, que é a tal da dor, que todo mundo fala dor hoje, e tem uma puta confusão nisso, porque dor não é problema. Pera que falta o N. Então, aí Implicação. o N, implicação do I, e o O N N de de necessidade. Então, não basta você descobrir isso, você vendedor descobrir isso. O framework correto do SPIN a pergunta boa do vendedor, fazer o cliente declarar nessa ordem. Porque De novo, o que é? situação, problema, implicação e necessidade. E aí tem uma baita confusão, cara. Eu tive uma sorte porra nenhuma, né? Que capacidade, oportunidade, Competência. O cara fica dormindo e não tem sorte, né? Se ele vai atrás, eu fui atrás, procurei. Quando eu era ainda do mercado de trabalho, hoje tem 11 anos que eu tenho a Itiban, faz estruturação de vendas, né? Antes eu fui do mercado, o João conheceu, e eu procurei um curso, fui fazer esse curso do SPIN, depois eu fui fazer um curso diretamente com o fundador, que é um
olha, esse cara cai muito com o que você tá falando. Neil Rackman, né? Neil Rackman, ele é psicólogo, cara. Ele não é engenheiro, ele não é vendedor, nem nada. Ele é psicólogo. Até porque venda é comportamento humano, Pois entender... e nós estamos falando de emoção. Entender emoção, entender gente. Então, quando você leva nessa ordem, situação, problema, e aí entra... O que é a situação? A situação, o que a pessoa tá vivendo no momento que pra levou você ele quer até essa ali. cadeira? Isso. Pra que você quer essa cadeira? Não, eu quero pra trocar uma área específica que tá muito sucateada e o diretor quer, começou a informação, é tudo situação. E aí não vamos É o estado atual que ele está. É o Isso. porquê que ele está buscando, o que ele está acontecendo naquele momento que faz com que ele tenha que tomar essa atitude. Naturalmente, ele vai para outra questão que a gente vai ter que se aprofundar, é o problema que isso causa dentro da operação dele, por exemplo. Que é a dor. Não. Não é a Ainda dor. não chega na dor. Isso é uma puta confusão. Todo mundo chama a dor de problema. O problema é problema, a dor é a dor. Por exemplo... A dor é a consequência do problema. Isso, que é a implicação. É como você se sente, que é a implicação. Que inclusive do spin, que uma forma de você perguntar, algumas perguntas que ocorrem como você se sentiria caso esse desafio não fosse resolvido, caso esse problema não fosse resolvido. É uma Você vê como pergunta é que é foda? A gente olha aqui e fala assim, vender é isso, vai lá e fala. Tem técnica pra cacete, tanto que vocês dois são professor disso, né, cara? Tem. Não é só jogar a cara. E venda é técnica, que assim, a maioria das pessoas, elas não vendem, ou vendem mal porque não conhecem técnica. Porque pra mim tem duas coisas que são fundamentais pra você vender bem. Primeiro, é você gostar e conhecer gente. Se você não gosta de pessoas, provavelmente você não vai se dar bem com vendas. Isso é um ponto. Segundo, é você buscar por técnica. Só que aí eu tenho uma outra opinião, aí não sei se o João concorda, você também, Luciano, que algumas dessas competências em vendas a gente já nasce com elas. Eu concordo demais. Algumas sim. Eu acho que a gente já vem com algumas competências. E evidentemente que ao longo da vida, algumas são desenvolvidas, outras não. Você aprimora. Exatamente. Mas não quer dizer que se você não nasceu com a competência, você não consegue correr atrás. É igual médico, né? Mas Ninguém nasceu claro, médico. Mas claro que se você nasceu, vai ser mais fácil pra ti. Só que você só corre atrás se você quiser. Cara, eu tenho um caso de uma SDR que entrou pra fazer trabalho de SDR. Quem não sabe o que é SDR, né? Não sei o que é uma Sales- CDR. Sales Development Representative. O que é isso? É a nossa... A gente é dinossauro, né, João? Você é mais novo que eu. Mas... A gente quem? eu e você. Eu não vem sou, não. fugir, Eu e você Eu não, tô- filhão. Eu e você não. A gente é da época da menina... Da ligação, da Da assistente. menina da ligação. Na época dele, pegava as listas, né? Pegava as empresas, Na tentava época dele achar. É bom Agora me demais. fudeu, né? Mas tá bom. Eu joguei a bola no ar, né? Na época dele. Cara, esses caras vêm com esses papos de SDR, BDR, LDR, esse monte de coisa, esse livro Receita Previsível e tal. Cara, eu fiz essa Isso é bom. eu fiz essa bagaça há 25 anos atrás. Agora eu tô me ferrando aqui, revelando minha idade mesmo, né? Tenho 49 anos e tal, vou fazer 50, que medo que dá quando vai chegando nos 50, mas tudo bem, isso é outro assunto. Eu botei uma menina pra prospectar pra mim, eu trabalhava numa agência, o João lembra, eu botei a menina pra prospectar, ensinei a menina, cara, e pegava no site da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, pra ela ligar e marcar reunião, essa menina voava, já trabalhava com CRM. E o Sales Development, o que é isso? É a menina que faz prospecção e marca a reunião para você. Hoje, esse nome bonito que Aaron Ross trouxe, principalmente ele trouxe, com o livro Receita Previsível. Aaron Ross era o ex-diretor de vendas, entrou como pré-vendedor, chegou Na diretor Salesforce. de vendas na Salesforce. E ele trouxe essa história, e foi sensacional, do fatiamento da área de vendas. Então, hoje você tem, com uma estrutura maior, não necessariamente maior, você tem a pessoa que monta as listas, que é inteligência de mercado, não sei o quê. Que hoje é o LDR, O né? LDR e tal. Você tem, que é o Leads Development, que é o cara que monta listas, joga pro SDR ou pro BDR. Na verdade, pro BDR, né? O SDR é o cara que recebe lead de marketing. E o BDR é o cara que vai mais ativo no outbound, na prospecção, principalmente no B2B, blá blá. E aí depois você tem o closer, que é o cara que só fecha e põe pra dentro. Depois você tem o antigamente conhecido muito como pós-venda, o Key Account. Hoje Customer Success. é o Success... Sucesso do cliente, né? O CS, né? Mas CS. aí, Luciano, peraí. Isso daí é pra uma grande empresa que tem Nada, 12 carinhas de nada. venda. Na vida real tem o cara que faz tudo. Que pega, essa é a merda. Pode falar palavrão nesse podcast? Pode falar o que você beleza. quiser. Cara, esse cara, olha... Mas não é uma questão de merda, Luciano, é de não ter. Às vezes você não pode contratar 20 Então, mas pessoas eu pra acho vender. que É um profissional que vai fazer é ilusão. tudo. Mas eu acho também que depende muito do modelo de negócio também. Sem dúvida. Porque, por senão exemplo... Mas no B2B,
quase que 99% vale a Mas, pena você ter mas eu vou dar. Mas se uma venda muito complexa, por exemplo, vamos pegar uma venda de alto valor agregado. Geralmente as empresas, elas não têm um SDR, vamos supor, a Embraer vai vender um avião, por exemplo. Não faz sentido ter alguém para prospectar. Por quê? Porque você não tem um mercado muito grande de companhias aéreas que compram aeronaves. Lead na internet. Exatamente. Não tem como você... Tipo, você acha que o CEO da Latam vai preencher quero comprar uma aeronave. Então, assim, eu acho que o fatiamento da área comercial, ele é muito bom. Mas ele também tem que ser muito analisado conforme o segmento da empresa. E aí foi uma coisa que eu ia comentar contigo, que assim, o que aconteceu de errado? Eu li o Receita Previsível, é um excelente livro, te dá vários insights sobre como que você pode se preparar para mandar mensagem, quanto mais seu objetivo, etc. Só que qual foi o problema? Os caras pegaram um livro que é norte-americano, trouxeram para o Brasil, não tropicalizaram e engoliram o negócio. Ele fez o 2 agora, o 2 tá ajustado um pouco isso aí. O 2 dele, o livro. Eu não li ainda. Deu uma melhorada, botou exemplo prático, eles abriram a operação aqui no Brasil. Né? Eles têm uma escola de vendas no Brasil hoje. E aí os caras engoliram isso e acharam que, tipo, é pra mim. Só que, cara, não é assim também que funciona, né? Tipo, depende do negócio. Então, eu acho que empresas de tecnologia isso funciona muito bem. Onde surgiu também, né, esse tipo de modelo. Eu acho que empresa de consultoria vai bem também, igual a sua, por exemplo, igual a nossa, eu acho que é interessante. Mas um exemplo aqui na EditaCast, cara, não vale a pena a gente ter um SDR, entendeu? Porque o contato com a área que contrata demandas de audiovisual, por exemplo, é muito direto, né? Não tem por que ter um fatiamento assim. Mas então, vamos lá. Puta, ponto excelente. No tal da venda do avião, ainda assim, só que aí é num outro nível. Por exemplo, tem um cliente que vende indústria 4.0. Tá. É igual vender avião. Você vai montar uma linha moderna 4.0 dentro da Volkswagen. Quantas empresas tem para você montar uma indústria 4.0 com maturidade para isso? Também igual, Sim. Um pouquinho mais que companhia aérea, mas também tem pouco. E lá a gente montou uma estrutura que a gente chamou de, não é nem LDR, nem SDR, nem BDR. Eles já tinham isso da matriz na Alemanha, que era o NBD, New Business Development. Então, falando no exemplo da companhia aérea, quantas companhias aéreas tem? 15? Sei lá, 10? Não, tem várias. No Brasil são 4, vai. Então, aí você vai ligar para as 4, você vai ficar fazendo prospecção com as 4. Acabou. Um dia você aborda, mapeia decisor, enfim, faz todo o processo. Só que você tem um cara que está ajudando, vamos dizer que você não venda para as 4, vende para 3, para 2. Então você tem que ter um cara mapeando e abordando esses dois, fazendo social dentro da carteira. Dentro da carteira, na hierarquia e tal. E esses dois que já são seus clientes, o teu vendedor tá trabalhando, tá fazendo relacionamento. Então, ainda assim, aí tem o ticket, né? Sim. Dependendo do ticket, se for muito baixo, quanto mais alto o ticket, mais... Mas aí diz uma coisa, esse profissional de vendas na estratégia tá lá contatando os clientes e tudo mais. O quanto esse profissional atualmente também acaba sendo responsável por desenvolvimento de produto? Você que tá aí conversando com o cliente, fala assim, puxa, olha, tem uma necessidade de mercado aqui que dá pra gente atender. E aí volta pra dentro de casa, seja na EditaCast, outro lugar, e fala assim, cara, precisamos criar um produto assim assado. Isso vocês acham que já é um papel do vendedor B2B moderno ou isso é outra área? Ele foca no dele? Deveria ser, né? A área de vendas, ela tem uma facilidade porque ela consegue ouvir quem tá dentro de casa, né? Quer dizer, deveria também ouvir, deveria fazer relacionamento, deveria estar junto do cliente. Então ajuda muito quando você faz sobre novos produtos ou melhoria no seu produto. Você tá ouvindo o teu cliente é fundamental. Então, só que qual que é o problema da maioria das pessoas? Principalmente hoje em dia. Não, minha função é vender, eu vou vender. E quem for do saque, quem for da área de sucesso do cliente, que vai ouvir e vai sugerir a melhoria, né? Então acaba que muitas vezes eu vejo dentro das empresas, principalmente empresas de grande porte, é que a área de vendas, aquele cara que está lá na ponta, aquele cara que se relaciona com o cliente, talvez ele não tenha uma comunicação muito ajustada dentro da própria empresa para levar talvez ideias e sugestões. Ou, quando isso existe, talvez a opinião dele, a ideia dele não é muito bem aceita, digamos assim. Vai muito da maturidade da empresa também, né? E aí vem um outro erro com esse fatiamento da área comercial. Muita empresa quer botar
um júnior ou até estagiário e pagar pouco para esse cara que vai prospectar. Sendo que esse cara que vai trazer essas informações, esse cara que vai trazer o lead, esse cara que vai marcar a reunião qualificada, esse cara que vai ser a imagem inicial da tua empresa num LinkedIn abordando decisores. E aí, cara, você tem um negócio, por exemplo, no processo. Além da cultura da empresa também trazer isso, o que o pessoal está pedindo? Você deve colocar isso no processo. Por exemplo, motivo de perda. O cara tem lá um BDR prospectando, ele tem lá 200 empresas para ele abordar no mês. E ele aborda as 200, dá perdido lá em 70, 130 ele avança, qualifica, vai mais um pouco, lá. Bom, aquelas que ele deu perdido, porque não é potencial, ok. Aquelas que ele falou e ele dá perdido, por exemplo, um motivo de perda, por exemplo, produto não atende, ou os nomes mais bonitos, né? Não tem market fit, né? Falando da linguagem, Sim. né? Agora você imagina, você pega lá durante 3 meses, você pega motivo de perda. Cara, 35% do meu motivo de perda em qualificação não tem aderência com o market fit. Porra, então meu produto tá errado. A minha proposta de valor tá errada. Então pode voltar esse feedback, que é o tal da coisa moderna que todo mundo tá falando agora, que é o pós-não-venda. Porque você tem o pós-venda, mas e o pós-não-venda? Que é você saber por que você não está vendendo. E aí vem essa baita informação de produto, de ajuste, né? Cara, ninguém faz isso. E, cara, vocês são 2 grandes especialistas, não só ótimos vendedores, mas especialistas em treinamento dessa equipe de vendas. O quanto esse processo está mudando e a tecnologia está entrando nesse mundo e está transformando esse mundo. O quanto ele transformou o treinamento de vocês antigamente? O que vocês ensinavam há 10 anos atrás ainda vale para hoje ou a tecnologia mudou tudo? Eu acho que não só por conta da tecnologia, mas eu vejo que muitas coisas também elas vão acontecendo como conteúdo, como informação, né? Eu lembro que logo quando eu entrei na área de vendas, há 10 anos atrás, por exemplo, era muito difícil você buscar informação de vendas em si, né? Ou a maioria das informações, elas estavam em livros, né? Você tinha o Spin, você tinha lá o Vendedor Pitbull, você tinha lá a Bíblia das Vendas. E muito mais voltado para o B2C, exatamente. O foco do conteúdo à época era voltado para o B2C. Hoje eu vejo que a tecnologia ela ajudou, porque hoje o conteúdo ele tá de fácil acesso para todo mundo. Cara, você lança lá alguma coisa em português, coloca no tradutor, você vai ter um monte de conteúdo, você vai ter um monte de informação, né? Você tem o site do HubSpot, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, ele tem muito dado para você consumir, você trabalhar e se alimentar. Agora, do ponto de vista de treinamento, uma outra coisa que eu acho que aí a tecnologia impactou, e não foi por conta da tecnologia, mas sim por conta da pandemia, foi esse certo distanciamento entre a pessoa, né? Para o ciclo de aprendizagem, é interessante com que você tenha um relacionamento em contato com o teu público. Contato físico. Exatamente. Só que em contrapartida, se você está com esse problema de tecnologia, você tem que inventar uma outra forma de engajar a sua galera. E como você faz isso? Com experimentação. Então você tem que, mesmo que seja de forma digital, sala de aula invertida, você tem que trabalhar de uma forma na qual os participantes conseguem se envolver com dinâmica, com alguns cases, você dividir em turma. Então, é uma forma de você continuar engajando, né? Mas eu vejo a tecnologia muito mais como algo muito bem-vindo pra gente, por conta de dado, por conta de informação, do que algo que vai impactar negativamente o resultado. Mas o que eu falo da tecnologia também é o tipo assim, puxa, hoje, B2B, será que eu encontro o cliente, às vezes, telefone, num LinkedIn? Será que é uma campanha de uma landing page para conseguir um lead? Isso não existia 10 anos atrás. Não. Essa transformação chegou e, caramba, revolucionou a forma de vender ou não? Sim. Revolucionou. Pra você ter uma ideia, eu não vou falar a marca aqui, mas a gente fez um treinamento com uma rede de concessionárias para capacitar 300 vendedores de todas as marcas que eles vendem a atender o consumidor digital moderno, que não entra mais para comprar um carro. Ele vai buscar o carro e vai fechar. Ele já comprou nos meios digitais e os vendedores, a gente sabe aí, tem 8, 10 touch points até você fechar uma venda de follow-up, 8. E 90% dos vendedores não fazem até 3.
E o vendedor que está acostumado. São 8 contatos com o consumidor, touch points. em média, Em média, pra você fechar uma venda. Só que a maioria faz um primeiro, faz o Claro, segundo, uma o terceiro venda de um desiste. carro, depende não, do coisa. média geral. Não, média geral de média geral mercado. são 8? E aí, por exemplo, olha só que legal isso que você falou e tá linkado com o que eu li essa semana. Eu li um relatório da Gartner, para quem não conhece, é a empresa americana de dados, principalmente sobre dados de mercado de consumo, que ela diz o seguinte: no ano passado, o número de taxa de arrependimento, de churn, né, de cancelamento de contratos, ele foi 23% maior quando não houve nenhum tipo de interação humana. Então, olha só. A gente fala assim, evolução digital, porque a tecnologia tá aí, vamos colocar todo mundo para atender na internet. Só que a gente se esquece que depois o cliente vai precisar desse pós-venda, vai precisar desse relacionamento. E eles observaram algumas empresas que tiveram 23% mais, né, índice de cancelamento ou de desistência do produto, porque não teve nenhuma interação durante o processo Ou de venda. seja, você economizou no processo de venda, mas ali Só que depois... você perdeu lá na frente. É. E aí, o que eu vejo? Cara, hoje é muito mais fácil dar ferramenta pro seu time, dar tecnologia para ele, fazer com que eles estejam presentes em LinkedIn, em WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, e que você acompanhe isso, do que simplesmente terceirizar toda a sua força de vendas por uma tecnologia. E se humaniza, vou dar um exemplo prático, assim. Eu tenho uma empresa. O perfil no LinkedIn que vai te prospectar é o da empresa ou é do vendedor? Vendedor. Do vendedor. Vendedor. Do vendedor. Ninguém fala com a empresa. Ninguém quer falar com a empresa. Você compra de pessoa, né, cara? Company page no LinkedIn, ela existe só por forma. Porque, lógico, você tem toda uma estratégia. Por exemplo, você posta na company É muito page... mais o conteúdo institucional isso. na Não company é page. institucional só, não. É informativo, de inbound e vendedor também. Pode ter os dois. E aí você é melhor que a gente pra dizer isso. Mas aí o vendedor é telefone, é o LinkedIn, é o que for, mas é a pessoa. Cara, olha só. E olha só como isso é interessante, né? A companhia a página da empresa tá lá no LinkedIn. A abordagem tem que ser feita pelo vendedor. Só que, se você olhar hoje o LinkedIn, ele tá repleto de pessoas que fazem comentários do tipo: não faço negócio com empresa X por conta de pessoa Y. Né? O cara não... Já vi sim. Ou se já vi. Ou se porque já o cara vi. me abordou, foi... Foi desleal, não foi legal, não quero comprar. Então- Esse vendedor impactou negativamente. na empresa. Não, E às aí, vezes nem o hoje em vendedor, dia- às vezes Não, o mas cara isso da é- entrega, o pós-venda. Muitas vezes, algumas vezes, não dá pra falar muitas, mas uma das coisas que está comprometendo isso é o uso descabeçado de robô. De automação e Mas tá bom, o cara vai lá e posta, e aí? O cara falou, Tá bom. não compro com às vezes vendedor. Aí vamos ver o estrago que isso vai gerar, né? E você tem que fazer um jogo de cintura, tentar alinhar os interesses. Aí entra alguém da empresa para conversar. Mas isso acontece também, principalmente porque você já deve ter visto isso, tipo, caso de assédio no LinkedIn, por exemplo. Né? Tipo, você vai lá, a mulher, geralmente o cara vai lá assediar uma pessoa e, evidentemente... Fala assédio para trabalhar, para roubar funcionário? Não, ou pra tipo de assédio sexo mesmo. sexual. No LinkedIn? Tem. Tem, Tanto cara, vendedora muito. mulher é complicado. Muito, cara, muito, tem muito. Vendedora mulher, foto bonita e tal, é um ponto, Muito. infelizmente. E aí o cara vai lá, se aproveita disso, quer assediar a pessoa, e aí, evidentemente, a pessoa, com toda a razão, vai lá e reclama. Lógico. E aí vem a empresa. Empresa X, você não vai fazer nada a respeito sobre isso? E começa todo mundo a comentar. Tem vários casos no LinkedIn. Se acompanhar com atenção, você acaba percebendo isso. Então, assim, a tecnologia ela é boa, mas assim, como qualquer coisa, né? Água demais mata a planta. Você tem que saber usar. Tanto do bom sentido quanto do mau sentido. É que existe a estratégia, né? Você tem que saber encaçapar a tecnologia, cada ponta na tua estratégia. Você quer ver? Tem um cara aí que, nosso concorrente, pode me matar aqui, enfiar palitinho na unha, que eu não falo o nome aqui. Em off você fala na hora que desligar. Em off eu falo. Ele fez um negócio que eu bati palmas. Ele me mandou, porque eu tô como cliente oculto, né? Ele me mandou uma mala direta impressa. Super bem feita. Com texto pequeno, não uma bíblia para ler. Papel dobrado em 3 assim, no envelopinho, confidencial, meu nome. Cara, tá na minha mesa. Tá na minha mesa, eu não joguei fora. Deixa eu te contar uma coisa. Porque, cara, tá todo mundo no e-mail marketing, no post, no patrocinado, no Instagram ou no LinkedIn. Aí Cara, ele entrou no oceano azul dele, é só ele fazendo isso. Olha só que interessante. então por que todo mundo não faz? Não, exato. Eu dou treinamento para uma grande instituição financeira. E aí uma das coisas que a gente fala durante o treinamento é relacionado com atuação multicanal, né? Omnichannel, mas falar multicanal. E aí um dos canais de comunicação que a gente coloca lá dentro do treinamento é carta.
E aí eu pergunto pra galera, alguém de vocês manda carta pro cliente? Eu falo, a gente manda carta quando tem que cobrar. O boleto, não é nem carta, né? Não, até a cartinha pra passar no banco, pra negociar, etc. Eu falei, mas vocês mandam carta pra se relacionar com o cliente? Não, nunca mandei. E outra, faz muito tempo que eu não recebo carta. Eu falei, aí que tá. Qual que é a questão? Cara, celular hoje, por exemplo, meu celular tá lá fora. Se ligar, alguém vai atender. Mensagem do WhatsApp, eu recebi inúmeras. Agora a carta que ele falou, quantas cartas você recebeu na tua casa nos últimos 5 anos, sem ser boleto, sem ser conta de água, luz, telefone? Nenhuma. Então gera um impacto muito grande. E aí eu fui atrás dessa informação. E aí eu descobri que nos Estados Unidos, a HubSpot fez um estudo que é 40% mais efetivo você mandar uma carta para um cargo de alta liderança, de alta gestão, do que tentar acessar ele por ligação, por SMS, que lá eles usam o WhatsApp, né? SMS. Então é muito melhor para você gerar impacto mandar uma carta do que você tentar simplesmente ligar. Dependendo de quem você tá abordando, evidentemente, né? Ó, tem uma coisa, né? Tá a canequinha aqui bonitinha aqui, ó. Da Duovoz, tal, do Universo Marketing, né? Da EditaCast, botou todos os nomes bonitinhos. Tem que falar todos, não posso esquecer ninguém, beleza. Patrocínio, né? Você pega... eu fiz uma estratégia outro dia para uma empresa para poder chegar no decisor. Então tinha um bom trabalho de lista, de inteligência, não era muita empresa, tinha pouca empresa. Aí foi feito um trabalho de mapear, então, vários pontos de contato. Sim. Você segue o cara na rede social, você conecta com o cara no LinkedIn, você curte o post do cara. Hoje tem robô que faz tudo isso, cara. Tem robô que fica curtindo o post. O dia inteiro. Então ele acha que é você que tá... Conseguir número na rede social é muito fácil, é só pagar. Sim. Então, mas aí que tá. Mas o problema é a qualidade. Mas e outra? Não, mas aí que tá. Você pega uma lista de 200 potenciais no LinkedIn, liga um robô pra ficar curtindo esses caras e conectar com você... Pô, você já tem os 200 com você. Aí, você pega uma caneca e você manda pelo correio. Vamos imaginar que custe R$50 para você mandar pelo correio. Com uma carta legal. Fala, olha, estamos conectados no LinkedIn e eu quis te dar um presente. Segue aqui um presente da nossa empresa, blá. Cara, esse cara vai abrir, vai pegar essa caneca, ele vai ficar assim, ó. Cara, você concorda que se depois você mandar uma mensagem pra ele no LinkedIn... Ele vai te responder. Ligar, você vai marcar? Sim. Reciprocidade, né? É o gatilho da reciprocidade. Volta no começo do podcast. Emoção no B2B. Eu lembro que quando eu abri a minha primeira... é um gatilho mental. Sim. Eu lembro que quando eu abri minha primeira agência, eu fazia prospecção. Ainda faço. Hoje eu faço prospecção por relacionamento. Meu relacionamento e visibilidade traz clientes. Mas no começo, como eu fazia? Eu entrava nas listas de internet, descobria uma empresa que eu queria prospectar, ligava para ela, pedia só o nome do gestor de marketing. Pegava, anotava. Dia seguinte eu ia lá, ou logo depois ligava, pedia para falar com a pessoa. Aí parece que você conhece e passa uma ligação. Quando passa a ligação, eu falo, olha, me dá aí o teu e-mail para eu te mandar a minha apresentação comercial. Por educação, ele passava e-mail. Eu mandava a apresentação. Depois de uma semana eu ligava de novo, você leu a apresentação? E normalmente não lia. Eu falava, cara, me dá meia hora para ir. Era impressionante que não dava certo. Só que era trabalhoso. Dá trampo. Agora, claro, hoje a época é outra. Se faz de outro jeito. Não faz não. Olha só, volta naquela pergunta que você fez agora há pouco que nós deixamos ela no ar e não respondemos. Se uma empresa pequena que tem um vendedor, não vale a pena botar a estrutura. Você bota um assistente fazendo isso, você deixa o cara pra vender. Só que sabe qual é o problema? Eu contratei já gente de... Eu não vou mentir pra vocês. Hoje eu tenho muita dúvida se eu contrato prospecção pra minha empresa. Vou dizer por quê. Porque eu entendo que eu fazia isso com tesão doido, porque é minha empresa. Eu não vejo as pessoas realmente... Porque é um trabalho foda. Você me ligar, você mandar, você ouvir não, 8 contatos... Cara, se não é uma pessoa muito afim, não anda. Eu acho que é essa a grande dificuldade do empresário, do empreendedor. Como é que eu vou achar? Tem que ser eu. Tem um jeito de não ser eu? Vou te falar uma coisa. Tem um livro, não sei se o Luciano já leu, ou se você já leu também, João, que chama Prospecção Fanática, de Abby Blount. E aí um dos pontos que ele traz... Vocês leem livro, hein, bicho? E aí um dos pontos que ele traz está muito relacionado quanto à emoção da prospecção. Que, queira ou não, é um processo muito estressante. Oxe, é o seguinte, ó, eu vou parar... não, o dia inteiro. É a música do cocô do bandido. Eu vou parar na minha cadeira, primeiro, que é uma atividade de interrupção. Se alguém te liga agora, você não espera receber isso. E vamos supor que alguém te liga agora e você atende. Você não vai atender bem. Começa por aí, né?
E aí depois, você tem que analisar que tá muito mais gente propensa a falar que não do que sim. E aí o que acontece? O cara fala assim, poxa, eu tô ligando pra 1, pra 2, pra 3, pra 4, pra 5, pra 6, tá dando não? Eu não vou ligar pro 7º hoje porque tá ruim. E a gente começa a criar desculpa. Ah, segunda-feira não é um bom dia pra prospectar. Ah, mas na terça-feira é a super terça. Na quarta-feira tem futebol. E aí eu começo. E aí eu entro num ciclo vicioso de não querer prospectar porque simplesmente eu acredito que não faz resultado. E aí quando eu dou no treinamento, eu pego outro livro como exemplo. Falo, ó, leia a Geração de Valor do Flávio Augusto, o primeiro. O que ele fazia no primeiro livro dele? Ele vendia curso de inglês, ele não foi bilionário do nada. E aí ele vai vender curso de inglês, na época de lista ainda, e de fichinha de orelhão. Ele saía de casa e comprava 30 fichas de orelhão. E ele só voltava pra casa quando ele terminava as 30 fichas. Por quê? Porque ele sabia que ao final das 30 fichas ele teria feito uma venda. Então, a prospecção também, ele tem indicadores, ele tem um processo, né, cara? Tem que ter uma disciplina monstro. E aí tem uma outra coisa também que tá alinhado, que é o perfil da pessoa. Cara, desculpa, mas tem gente que não foi feita pra fazer prospecção. E não tem problema, é o perfil dele. Às vezes o cara foi feito pra fazer o sucesso do cliente, foi feito pra fechar negócio. Entra o problema de novo do nosso que nós falamos lá atrás. Pô, o cara tem um vendedor só, como que ele vai... O vendedor não vai fazer prospecção, porque tem uma questão aí de... Tempo primeiro. Maturidade, senioridade, perfil. E o tempo também, né? E o tempo, porque 80% de todas as atividades de vendas, 80% é de prospecção. Então, assim, 20% você está apresentando, montando proposta, apresentando, negociando e fechando. 80%, se você for fazer tudo, você pode ver. Ó, tá aí o número do Flávio Augusto. 30 ligações, 30 fichinhas para fechar uma. Se a gente fizer em percentual isso, vai dar 2, ó. Quase 90%. Mas, cara, eu vou defender a minha turma aqui, porque eu venho do marketing, sou de marketing, visto a camisa do marketing. E eu entendo que o vendedor é muito importante, a prospecção é muito importante. Mas sabe aquela frase bonita que cuida do seu jardim que a borboleta vem? Uhum. Eu acredito que a venda não pode ser só esse profissional. Tem que ter um site bonito. Claro. Uma mídia social que conte história legal. Você precisa ter um e-mail marketing bem desenhado. Talvez você tenha que ter um podcast ou outro para trabalhar autoridade, visibilidade. Sim. Você vai ter material audiovisual bonito, bem feito, bem produzido, isso tudo. Porque às vezes eu vejo na minha empresa, vem um ou outro cliente que fala assim, vamos lá, lead, agora faz isso, agora... E eu falo, cara, isso não vai durar. Nem vai ficar comigo muito tempo, porque não vai dar resultado, mas nem ele vai ter sucesso. É culpa tua. E nem ele vai ter sucesso. Eu tô com um assim agora, que eu vou mandar esse podcast pra ele, porque é meu amigo, e eu falo pra ele, cara, não vai dar certo a tua empresa se for assim. Porque você tá indo E ele fala com orgulho, sou pragmático, pra mim é número. Cara, venda não é número. Tem a parte da estatística, liga pra 30, né? Mas tem a parte de arrumar a tua casa, de contar uma história. Tudo isso que a gente não pode deixar de lado, né? Correto? Uma das funções do marketing, o suporte. É o que tá por fora do resultado que ninguém acaba enxergando, né? Porque, por exemplo, quando eu vou olhar um balanço de uma empresa, eu vejo o número, mas eu não vejo a quantidade de empresas que tá lá dentro, de pessoas que estão lá dentro fazendo atividade. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, para você fazer uma venda, uma coisa muito importante, é credibilidade. E aí a credibilidade pra mim é uma tríade. Até porque, vamos ser honestos, perdão. Cara, eu compro, antes de comprar o produto dele, eu compro ele. Então... Se eu não acredito nesse cara e nessa empresa, nem vem. Aí olha só, a tríade da credibilidade. 1, eu preciso acreditar na empresa. Preciso confiar na empresa. 2, eu preciso confiar no produto. E 3, eu preciso confiar no vendedor. Empresa, produto, vendedor. É isso. Porque se eu confio na empresa e confio no produto, eu compro na internet e não compro do cara. Se eu confio no vendedor, porque ele é meu amigo, meu parceiro, confio no produto, mas não confio na empresa, eu compro de outra empresa um produto semelhante. Então, tem que ter esses 3 fatores muito bem enraizados para você conseguir fechar uma venda. Quando eu falo de credibilidade na empresa, entra o que você comentou. Entre o que você falou de um site bacana, de você ter um posicionamento, de você ter material, de você ter uma série de coisas. Quando a gente fala de produto, entra essa questão da gente ouvir o cliente. E quando a gente entra na questão do vendedor, entra o fato dele se preparar, buscar técnica, ferramenta, etc. Um monte de coisa. Então, no final das contas, para uma venda sair, e é o que eu falo para a galera aqui. A galera aqui às vezes fala assim, mas a venda é pequena. Eu falei, irmão, pode ser de R$1, pode ser de 1 milhão, você tem que comemorar. Porque no final das contas, o trabalho que deu para você conseguir vender foi tão grande que tem que ser comemorado. E a venda de R$1 pode virar de 1 milhão mais pra frente, se você mantiver o relacionamento. Eu acho que muita gente deprecia isso. O cara não enxerga a possibilidade do cliente. Tem uma questão de que tem uma parte que deprecia e tem uma parte que tá trabalhando todo tipo de cliente, não tem um perfil ideal e acaba perdendo muito tempo em mais clientes de R$1 do que clientes de 1 milhão. Então tem que... Aí é estratégia de novo. Sim.
Mas aí o cliente de R$1 vai virar o de 1 milhão? Às Se vezes você... não. Às vezes não, Não, claro. é isso. Normalmente não. Mas muitas vezes, assim, quando você acompanha... O grande ponto que eu acho que existe... Não é o meu dia a dia, a prospecção, como vocês que são os grandes especialistas. Mas me dá a impressão que muita empresa consegue botar o cliente pra dentro e fala assim, tá aí, agora é teu. E quando o vendedor, pra mim, lava a mão, não precisa ficar no dia a dia, mas não acompanha, eu acho que ele perde isso. Porque às vezes a entrega que ele prometeu não vai realmente acontecer. Até que ponto é possível, eu pergunto pra vocês como especialistas e estrategistas, o vendedor realmente acompanhar esse cliente sem perder o foco da venda? Porque se ele ficar acompanhando também, não vende mais. Então, Qual que é o esquema? O certo é realmente ele passar a bola e a outra equipe tem que estar redonda? Como funciona? Depende de um monte de coisa. Vendas e marketing também os depende, né? Tudo depende. Tudo né? depende. Depende do... Ele falou no começo do podcast, do avião. Cara, venda do avião não dá pra passar a bola. O cara já é uma puta confiança pra comprar 30 Boeing, cara. Não é assim que ele vai largar pra um próximo. Mas, o que acontece... Você com um processo melhor... Eu tive essa dificuldade na Itiban. Puta, quem vendia Itiban? Eu. Tenho 11 anos. O cara me ouvia, eu que prospectava, eu que defendia, eu que montava o projeto, eu que apresentava, eu que fechava e eu que entregava. Puta, e de uma hora para outra parei de entregar. Pau. No quarto ano da Itiban, pau. Aí ajustamos o processo. Eu fazia um desmame. Eu ficava junto, punha o cara junto, esse aqui é o cara que vai trabalhar com a gente. Aí eu ia saindo, quer dizer, foi melhorando. Hoje, eu não vendo sozinho mais, só que eu tenho que aparecer e o cara às vezes ainda me quer, cara, porque ele fala, mas ele não vai aparecer mais? Porque eu entro às vezes para sacramentar um projeto, fechar, e aí o cara fala assim, mas ele só entrou para sacramentar, agora ele põe a equipe, e olha que minha equipe é sênior, cara. Tem um cara ex-Falcone, tem um cara foda no time. Só que ele quer o dono, por quê? Porque ele viu a autoridade do dono. E esse é um grande desafio também eu acho que do pequeno e médio empresário, né? Porque você tá em busca do crescimento e ao mesmo tempo você não quer deixar a operação de lado com medo que isso vai dar algum problema. Só que se você não deixa a operação de lado e passa a pensar de forma estratégica na empresa, você acaba não crescendo. Então, é óbvio que em algum momento, se você quiser continuar crescendo, se você continuar novos áreas, atender novos clientes, cara, você vai ter que passar por isso. E aí a gente vai entrar em outras coisas, porque aí vai entrar em formação de liderança, formação de pessoas e uma série de outras questões. Que é outra praia também. O empreendedor às vezes não tem. Que não tem. Então, e aí não tem, cara, porque a gente vive num problema estrutural desde sempre. Você não foi criado para ser líder. Você não foi criado para ser empreendedor. Aliás, a gente não foi criado para mexer, para nada. Para não ter noção financeira de nada. Você faz 18 anos, tá ali, ó. Você vai começar a trabalhar, se vira, aqui tá teu salário, o que você quiser fazer, você faz. Aliás, a gente foi criado para acreditar que a gente vai trabalhar em uma mesma coisa a vida inteira. E a gente começa numa coisa, vai para outro mundo, hoje tá assim. Sim, tá muito rápido, né? Muito Você pega currículo, avaliando currículo, 6 meses num lugar, 8 no outro, 1 no outro, 6 no outro, 4 no outro. Isso é ruim hoje? Não sei. Então, o que vocês acham disso? Eu tava tendo uma conversa esses dias com um parceiro. O que você acha? Você acha ruim, por exemplo, o cara ficou 6 meses num... Não acho ruim. Eu aprendi a não achar, eu achava. E hoje a gente tem uma célula lá na Itiban que ajuda, inclusive, em contratação de pessoas para montar o time e tal, quando quer fatiar a área de vendas e tal, blá blá. E aí a gente vê e traz o cara e avalia. Por exemplo, a gente contratou agora uma menina para um cliente nosso, cara, ela passou por 4 empresas, 4 startups. As 4 startups não atingiram o resultado, cortaram a área de vendas. Então ela deu azar em 4. Inclusive a gente ligou em 2 e foi verdade, porque tem isso também, né? Quer dizer, ela ficou 4, 6, 3, 5. Deu mas aí, peraí. Eu entendo que tem caso, acho que cada caso é um caso. Vou dar um exemplo da minha empresa. Eu quero alguém que fica 6 meses com a empresa. Eu não é o que eu vou olhar com mais atenção, essa pessoa. E explico por quê. Porque eu acho que tem um tempo de maturação na empresa, de vestir a camisa. Vestir a camisa não é aquela coisa de ser dono, não é? Mas assim, de entender a cultura. Eu adoro na minha empresa ver que tem um profissional de 5, 7, 8 anos lá. Porque você, às vezes, olha pra ele e já sabe o que ele tá pensando. E isso você só consegue com o tempo. Eu acho que tem pessoas assim que
foram de 6 em 6 meses de empresa. Cada caso é um caso. Cada caso é um Mas caso. eu não romantizo isso que hoje é. Hoje é assim, legal. tá bom. Ah, daqui a 6 meses muda, esse cara é bom, esse cara tá 5 anos na empresa. Não, bicho. Acho que depende. Cargo de confiança pra mim. Confiança você gera. Você gera. Eu acho que Constrói, né? precisa de um tempinho. Se a pessoa não conseguiu ficar 1 ano em várias empresas, pode ser um lado bom, mas vamos entender também. Aí tem essa questão. Temos que tomar cargo cuidado. de confiança ou é um cargo de operação? Tem isso também. Dependendo do cargo. Se for cargo de confiança, o cara é um coordenador de vendas. Cara, o coordenador de vendas, ele fica 3 meses em cada empresa. Não tá normal essa bagaça, né? E agora tem uma Mas outra você coisa. não respondeu, Pedrão. E pra você? Você acha legal ou não acha? Então, eu passo a entender e olhar para cada pessoa. Primeiro, eu vejo que isso é muito comum no pessoal dos millennials, né? Da galera que tá entrando no mercado de trabalho. A gente já é imediatista, mas parece que essa galera que tá vindo agora é muito mais imediatista. Então, eles entram no mercado de trabalho, eles entram numa empresa, e eles esperam que em 6 meses eles já estão ocupando um cargo de liderança de gestão. E eu tenho uma amiga que é gestora, né, na área de TI de um grande banco, e ela fala exatamente isso. Ela falou assim: Pedro, chegou um dia para mim um funcionário e falou, ó, ele tinha 6 meses como analista pleno, ele já queria ir para sênior, sem ao menos ter demonstrado todo o valor que ele foi contratado. Ele falou que se ele não fosse contratado ou promovido, ele ia embora. Ela falou, desculpa, eu não tenho o que fazer. E ele foi. Aí ele foi para outro banco. E ele ficou 6 meses, tentou a mesma coisa e foi em outro banco. Então o que acontece? A gente quer muito um resultado rápido, a gente não quer passar pelo processo. Então eu não vejo com maus olhos, desde que eu entenda os motivos reais pela que a pessoa saiu. Cara, às vezes a pessoa não teve fit cultural, às vezes a empresa de fato não é tão interessante. Por isso que eu acho que é caso a caso. Caso a tem caso. uma questão que é assim. Sem romantizar nenhum lado nem outro. Você pode, Exato. dependendo do teu nível de gestão e da cultura que você tem na tua empresa, você pode pegar um cara que ficou 4 meses, 5 meses, 6 meses em cada lugar e na tua empresa ele ficar anos. Porque você teve capacidade como líder, que é isso que você falou, que pouco, né, empresário estuda e tem isso, você consegue criar uma relação de confiança, cumplicidade e tal, sabe? Para o cara poder realmente... eu tive umas... Até porque vendas não é um resultado imediato, às vezes leva um tempo. Você tem um período de ramp-up, né? Que é o cara começar a subir. E depende do processo. Tem empresa que é uma bagunça e o cara não consegue performar. Peguei um cliente ontem assim. Ele tem 5 vendedoras. Ele me deu exemplo de 2 e tá com um perfil diferente, tá com processo, não tem processo, cada uma faz o que quer, como que a gente vê sempre, né? Sim. E aí 2 delas, uma é casada, outra é solteira. As 2 têm em torno de 30 anos. A solteira vende 60 mil no mês, a casada vende 150 mil. As 2 recebem o mesmo número de leads. Por que isso acontece? A empresa não tem processo. Eu falei para ele, quem garante que a de 150 não é safa, esperta, e ela já achou o jeito dela fazer, então ela prioriza cliente melhor, porque não tem CP, todo cliente cai para todos, não tem divisão de... A farra do caqui. É a farra do caqui. E a outra, quem diz que a outra não é mais... menos cognitiva, vamos falar assim, para não falar outro nome, e ela precisa ter um processo engessadinho para trabalhar. Se ela tiver um processo engessadinho, talvez ela faça 100 mil. Porque tem outra coisa também, já virando um pouco essa história, um tema que é muito legal, né? Todos os vendedores vão performar no máximo? Não. Você tem aquela regrinha básica, que é dos 15, 70, 15, mais ou menos. 15% são os Neymar, os Messi. 70% são os medianos. E 15% você pode tirar que não vai fazer falta nenhuma. Qual que é o trabalho do líder? Mapear isso, cuidar bem dos Messi para ele não ir para o Barcelona, trabalhar os medianos para eles ficarem ali e talvez levar algum para ser artilheiro, mas tentar salvar essas almas aqui embaixo e tentar levar eles para mediano e trocar o que não tem. E isso não existe nas empresas, cara. O gestor não sabe nem o que é isso. E o RH da empresa, às vezes, também não. Porque às vezes não é RH, mas é um DP, né? E outra, não tem nem indicador, às vezes, pra saber, né? Exato. E assim, é uma coisa que... Não sei se me incomoda, mas eu fico pensando... Cara, será realmente que o único indicador pra vendas é a meta? Não, de jeito nenhum. E aí, grande parte das empresas e grande parte das pessoas só olham pra isso. Né? Cara, bateu meta, não bateu meta, pronto. Ah, não bateu, obrigado, valeu, foi bom até enquanto durou. Sucesso. E é muito difícil também, em contrapartida, eu medir outras coisas que não sejam a meta.
né? Óbvio, eu posso medir Porque para isso tem que ter processo, né? Eu posso medir contato, eu posso medir número de propostas, porque é físico, né? Tá ali, eu consigo medir e-mails. Mas e a parte emocional da venda? Como que eu vou medir, né? Porque às vezes, cara, de nada adianta também eu ter um cara que ele é vamos ver o preço da meta. De nada adianta eu ter um cara que bate a meta, só que por trás disso ele é um cara que não é uma boa pessoa, digamos assim. Não tem um bom perfil comportamental, não é ético, não é justo A com os imagem da outros. empresa vai embora. E aí, o quanto que vale a meta, né? Então, isso é muito complicado com vendas também. Eu tenho um exercício que chega 2 vendedores assim, número de leads que atende, os 2 recebem o mesmo número de leads, vai passando pelo processo, aqui embaixo os 2 fecharam 3 vendas. Só que muda o número no meio. Se você, de repente, olhar o fim, você olha o começo, eu entrego X leads para os 2, igual. Embaixo os 2 fecham 3, só que no meio eles estão perdendo muito em algum ponto. Então vou dar um exemplo aqui, velho. O cara recebe 100 leads, outro 100 leads. Esse cara faz 680 atividades. Ele mata mesmo esses leads. Ele vai em cima, faz os 8 touch points, legal. Esse cara tá abordando os leads. Ele consegue marcar, 20 reuniões. Esse cara liga, faz 400 atividades, faz menos atividades, consegue marcar 40 reuniões. Esse cara marca 20, fecha 3. Esse cara marca 40 e fecha 3. Qual que é o melhor? Qual que é melhor? Então, o melhor é aquele que aproveita melhor o lead. E ele jogou uma imagem correta no mercado. Esse cara que marcou 40... Deixou 40 pessoas conhecendo a empresa. E outra, 40 fechou 3, outro 20 fechou 3. 17 não quiseram comprar. O outro, ele levou a proposta dele para 37 caras. Tem um monte que era fora do perfil, que talvez vão até falar mal, que aquilo não serve. Olha isso, cara, onde entra a análise de uma operação de vendas. Mas tira uma dúvida, vocês 2 são craques. E treinadores, viajam o Brasil, manjam pra cacete disso. Pra gente finalizar aqui, qual a dica que vocês acham que vocês dão que é a mais bacana? Você fala assim, pô, isso eu não posso deixar de fora do treinamento. Seja pro gestor, seja pro líder, seja vendedor, qual a dica que você fala, cara, essa é a dica que não pode faltar? Show. Vai, Pedrão. Cara, a primeira, vou dar várias, né? A primeira é olhar pro indivíduo. Pode dar uma só, né? É dar pro indivíduo, olhar para cada um, entender qual posição ele deve jogar. E é uma coisa que durante muito tempo foi falado no mercado que eu acho um absurdo, né? Você ouvia, você tem que reconhecer os seus pontos fortes e melhorar os seus pontos fracos. Mentira, besteira. Você acha que o treinador lá do Barcelona, do Paris Saint-Germain, tá pedindo pro Messi marcar, favorecer na defesa? Não. Ele quer que o Messi aprenda cada vez mais a driblar. O que já é o ponto forte. Exato. Eu tenho que exponencializar tanto o meu ponto forte a partir do momento que meu ponto fraco vai se tornar nulo, porque eu vou ter resultado. Então isso é uma primeira coisa. A segunda é conhecimento, é informação, é se relacionar. Se você buscar isso, se você se conhecer, saber o que você faz bem e melhorar, e se você se relacionar com outras pessoas, buscar conteúdo, buscar informação, não tem ninguém que te segure. Pode ter certeza. Boa. E você? Eu vou lembrar aqui, resgatar aqui o nosso método que a gente usa na Itibank. Até teve uma frase da agência que a gente teve uma agência no passado que usava, que é o pretinho básico. O pretinho básico em vendas é volume, qualidade e valor. Não tem outro jeito de aumentar as vendas sem isso. Dentro de cada um desses explode um monte. Mas volume é o volume certo que você precisa para atingir o teu resultado. Todos os volumes, toda a volumetria. Volumetria de funil. Você quer ver, o cara quer fechar 5 negócios, olha o funil dele, tem 6. Como que ele vai fechar 5? Então o volume certo de prospecção, de abordagem, de tudo. Aí você vai para a qualidade. O segundo item. Qualidade não é do produto, que eu brinco que a gente é vendedor, nós vamos vender mesmo se for ruim. A qualidade que eu falo é a do cliente, do processo e do time. Qualidade do time você resolve com o perfil certo e treinando, porque treinamento não resolve perfil errado. Sim. Né? Não adianta nada. Segmentação do cliente. Se você atender 10 clientes que podem comprar um ticket médio de 10 mil, é uma coisa. Se atender 10 clientes que podem comprar um ticket médio de 1.000, você vai faturar menos. Então, a qualidade do cliente que você atende. Aí tem que ter processo para isso e tudo. E a qualidade das pessoas que estão vendendo. A qualidade do processo. O processo, a execução do processo.
Você atendeu 10 clientes bem atendidos, você vai ter 30% de conversão. Se atendeu mal atendido, você pode ter 10%. Por fim, valor, que aí entra muito desse marketing que o João falou. Não adianta nada eu pegar 30 telefones e ligar, eu não tenho um site, o meu site é feio, eu não tenho Instagram, eu não tenho uma autoridade, eu não tenho um case, eu não tenho nada. Né? Então você tem que ter ali uma estrutura para construir valor, e aí ainda em valor, preço, que é uma coisa que muita gente não pensa. Vou dar um exemplo aqui matemático. Você tem um produto de 2.000. Então você tem um produto de 2.000. Se você aumentar, e é um serviço, produto que não tem assim comparação com outro, tipo da Duovoz, um serviço da Duovoz. Você vende um projeto por 80.000. Você cria lá, entende do cara, pega o briefing, levanta a necessidade, descobre a dor, constrói, você vai cobrar 80. O que impede você de cobrar 88? Cara, você aumentou 10% o teu preço. Consequentemente, você vai aumentar 10% o teu faturamento. E ninguém mexe nisso. Aí tem um outro item, que é conhecido em vendas, inclusive no varejo. O cross-sell e o upsell. Que você pode... Né, o up é vender um produto melhor, um serviço melhor. E o cross, que é vender mais coisas. Então, agora você imagina... Não estou falando nada de novo aqui. Estamos falando do pretinho básico. Você imagina se você mexer em todos esses pontos. Você cresce, cara, exponencialmente o teu resultado de vendas. Se você conseguir atacar todos, né? Aí tem nível de gestão, execução e tudo isso. Mas assim, para fechar, volume, qualidade e valor. Atacar nisso não vai ter como você não melhorar a tua operação, teu resultado de venda. Cara, que aula, hein? Falando real. Aprendi muito. Não tô falando da boca pra fora, não. Vocês dois são... Que bom, né? Vocês são realmente Não, a gente se fera. acertava lá fora. Não, mas vocês são fera falar nesse mentira negócio. lá fora, Porque vendas pra mim tem técnica, mas tem muito da garra. Mas vendas técnicas... E aí eu fico pensando, quando vocês vão falando, pô, como eu fiz isso errado? Como eu podia fazer desse jeito? Como não sei o quê... Parabéns, vocês são fera demais. Valeu, Luciano, obrigado demais por ter vindo. Porra. Pedrão, obrigado demais. Vocês são os caras e... Bora fazer mais. Falar de vendas é... Pô, Bora. Mais do que bora fazer mais. Pessoal, você que tá aí ouvindo, você que tá assistindo, siga esses caras. Os dois falam muito na internet. Vamos dar um Instagram de cada um de vocês. Opa. Luciano, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é fácil. É cientista de vendas, @cientista de vendas. Por que é cientista? Explicar por que esse cara é cientista. Tudo que a gente fala, a gente já testou. Ou eu testei na minha carreira, em posições de venda, sempre empresas pequenas e médias que tinham que vender para gigantes, sempre no B2B. E 10 anos na Itiban testando coisas e colocando em prática. É uma ciência. Então, laboratório, né? Por isso, cientista de vendas. Então, Tô. segue nós lá. E você, Pedrão? O meu é mais fácil também. Eu sou o Pedro Vicente. Tem segredo? Eu sou o Pedro Vicente. No Instagram, tamo junto. Cara, eu sigo os dois. De verdade, conteúdo de primeira. Pedrão tem até o podcast também, que fala aí. muito. Qual podcast, Pedrão? Já tá no ar? Ainda não está no ar, começa em março, pode atinar. Todo mundo aí, se você estiver assistindo em março, acho que vai ser lançado mais Acho que vai ser lançado aí, já Então vai vai ser falar. junto. Vai ter a participação dos dois em breve. Fui Bora, convidado bora. agora, hein? Agora não dá pra desconvidar. Agora, vamos falar aqui, vamos botar para o universo, fora o projeto de educação corporativa. É isso aí. Esses dois são feríssimos, são professores de educação corporativa, online, offline. Esses dois são avião. Bora. Fechou. Obrigado. Valeu, João. pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, Até. tchau. Tamo junto. Valeu, bora.